vocês. Nós estamos aqui agora para fazer a correção das nossas atividades de língua portuguesa das 4 primeiras semanas que nós tivemos de aula no PET de vocês, né, a apostila que vocês já têm em mãos. Eu estou com ela aqui também. Então, nós faremos a correção das nossas atividades. Nosso objetivo é que não haja dúvidas. Mas se ainda houver, depois da correção desses exercícios, vocês poderão postar no nosso grupo lá da nossa sala de WhatsApp. Se não quiserem, preferir mandar pelo privado também, podem ficar à vontade, tá bom? E haverá também o aplicativo da Conexão Escola, que em pouco tempo eu creio que estará funcionando. Todas as atividades deverão ser feitas no caderno, para que quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, seja feita a avaliação dessas atividades, o visto será dado, será tudo arquivado direitinho, tá bom, meninos? Então, nós vamos começar agora. Esse é o PET igual de vocês, eu estou usando ele aqui na versão do Word, para ficar mais fácil para efetuar as correções, tá? Então, nós vamos direto lá para a página de português da semana 1, dar um zoom aqui para gente, para ajudar os olhos, né? E nós estamos estudando nesta semana 1 o conto. O que é conto? Qual é a estrutura? Os tipos de contos que existem. E aí foi pedido que fosse lido o conto A Cartomante, do Machado de Assis. Esse conto é fantástico, né? Como sempre, Machado de Assis, um excelente escritor, digno de elogios. E aí foi deixado o link para que vocês lessem por completo, e também foi deixado aqui um pedacinho do conto. Quem leu aqui sabe que nós temos 3 personagens nesse conto. Camilo, que é o principal, Vilela, um grande amigo de Camilo, e Rita, a esposa de Vilela. E aí esse pedacinho desse conto aqui nos diz o seguinte, olha: não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o trono da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não parecia dizê-lo, não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Então, a pergunta é a seguinte, atividade 1. Segundo o trecho apresentado, Camilo, vamos ver qual dessas opções se encaixa, tá bom, meninos? Ainda a criança preferiu não acreditar em nada? É isso que o conto nos diz? Na verdade, quando criança, a mãe lhe incutia, lhe colocava tudo na mente, né? Então, essa questão, essa afirmativa aqui está incorreta. Desde criança, desprezava superstições, letra B? Também não, porque a mãe, quando criança, lhe ensinava crendices, religião, superstições. Então, letra A e letra B descartadas. Letra C, diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente? Parece que sim, né? Porque ele preferiu negar, ele deixou de acreditar em tudo. Olha o que diz aqui, ó, que ele, aos 20 anos desapareceram. O que é que desapareceu? O arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu. Então, ele ficou indiferente, ele passou a não acreditar mais. Letra D, era crédulo, apesar de negar qualquer fé? Ele acreditava em alguma coisa? O texto diz que ele pegou todas as superstições, todas as crenças na religião, juntou tudo e desprezou, né? Então, também não está correta a letra D. Letra E, negava qualquer envolvimento com religião?
Na verdade, aqui nós não estamos trabalhando com religião, nós estamos falando das crendices que a mãe dele lhe colocou, certo? Então, a questão que responde corretamente é a letra C. Diante do desconhecido, ele preferiu ficar indiferente. Nós vamos adotar essa corzinha diferente para que vocês consigam identificar qual é a resposta, tá? Então, vamos sempre deixar aqui numa corzinha vermelha ou outra cor que vocês identifiquem. Atividade 2. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, a expressão destacada, vegetação parasita, se refere a crendices, B, ensinos, C, ilusões, D, mistério e religião. Do que nós estamos falando que ele deixou cair, ele deixou para trás, ele passou a desprezar? Gente, as crendices que a mãe dele lhe havia incutido, lhe ensinado desde pequeno, né? 3, que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. De acordo com o contexto, a palavra destacada significa essa palavrinha aqui, ó, incutiu. O que significa incutiu? O que a mãe dele fez com Camilo? Ela insinuou, ela informou, ela indicou, ela introduziu, ela invocou. Quando a mãe dele lhe ensinou as crendices, meninos, o que a mãe dele fez? Ela introduziu em Camilo aquelas crendices, aquelas superstições. Resposta correta, letra C, introduzir. Agora, olha só, o título e a imagem. Aqui nós vemos uma moça, que também é conhecida como cartomante, são aquelas videntes que alegam ver o futuro através das cartas, né? E aí, olha só a legenda aqui, ó. Grandes olhos, sonsos e agudos. Na verdade, não é uma legenda, é um título da imagem, né? Letra A. Em grandes olhos, sonsos e agudos, a quem essa característica é atribuída no conto A Cartomante? Gente, quem que tem os grandes olhos, sonsos e agudos? Quem? Será que era Camilo? Será quem era? É a cartomante, né? Então, essas qualidades são atribuídas a cartomante, ok? Vamos colocar aqui num vermelhinho para ficar fácil de nós acharmos a resposta depois. Letra B. Quais palavras caracterizam a palavra olhos? O que está falando dos olhos dela, gente? Que eles eram olhos grandes, sonsos e agudos. Então, vamos até copiar aqui da letra A para a gente ganhar um tempinho. Quais são as palavras que caracterizam os olhos da cartomante? Que eles eram grandes, vou tirar esse olhos aqui. Grandes, sonsos, e deu erro, peraí. Epa, agora deu erro mesmo, né? Vamos voltar, gente. Isso. Que eles eram grandes, eram sonsos e eram agudos. Pronto. Respondido, letra B. Vermelhinho para nós. Agora nós vamos lembrar aqui, ó, para fazer a próxima atividade, o que é denotação e conotação, o que é substantivo e adjetivo. Eu tenho certeza que vocês leram esse quadro, né? Então, denotação é o que significa a coisa no literal, no sentido real. É aquilo que está no dicionário. Por exemplo, se eu falo fone, vocês conseguem entender que é isso aqui, ó. Tá aqui, é um objeto, né? Esse é o sentido literal de um fone. Não, é a forma como isso pode ser usado num sentido figurado, certo? Quando já ouviram falar assim, vamos bater um fone, bater um gancho? Eu não estou falando de pegar esse objeto aqui e batê-lo. Eu estou falando de ligar, né? Então, é um sentido conotativo, deu outro sentido
para a palavra fone, entendido? Substantivo e adjetivo. Substantivo, meninos, é tudo que dá nome ao ser. Fone, substantivo, certo? Adjetivos é aquilo que a gente põe qualidade, que a gente atribui uma qualidade, seja boa ou seja ruim, independente, tá? Então, se eu digo, por exemplo, meu fone está velho, meu fone ruim, ou então meu fone excelente. Então, tudo que eu caracterizo, que eu dou uma qualidade para aquilo, é um adjetivo. Ok. Letra C nos pergunta assim, ó. Em grandes olhos sonsos e agudos, que sentido cada adjetivo agrega aos olhos da cartomante? Então, nós temos quantos adjetivos aqui, meninos? 3, ó. Nós estamos falando de olhos grandes, estamos falando de olhos sonsos, e estamos falando de olhos agudos. Ok. Quais são os 3 sentidos que ele agrega aos olhos da cartomante? Para nós ganharmos um pouquinho de tempo respondendo isso daqui, eu já trouxe a resposta aqui, ó. Só um minutinho que eu vou pegar para vocês. Eu vou pausar para pegar num outro arquivo. Um minutinho. Voltando, aqui eu consegui pegar, então, a descrição que eu já havia feito antes, o que significa, então, os três adjetivos usados para descrever os olhos da cartomante. Vamos colar aqui, que vai nos ajudar um pouquinho no tempo. Grandes, que eles eram despertos, que eles viam tudo. Sonsos, que eles eram despretensiosos, sem muita vontade. E agudos, que eles penetravam fundo nos olhos de quem olhava aquela cartomante. Voltando, ok. Então, nós aqui encerramos a semana 1, meninos. Eu vou fazer um segundo vídeo para ir para a semana 2, que as atividades da semana 2 são um pouquinho maiores, tá bom? Nos vemos em breve no próximo vídeo. Até!